minha infância eu fui chamado, mas aquilo era distante para mim. Eu sempre tive o chamado, desde criança, eu sempre me imaginei como missionária, mas isso ainda para mim era muito limitado, ainda era muito difícil eu imaginar concretizar isso. Eu acreditava que missionários eram pessoas especiais, que tinham algo especial. E quando eu conheci missionários, que são pessoas como eu, tudo aquilo fez muito mais sentido para mim. Não era mais algo distante, era algo possível e que eu poderia ser um missionário. Depois que o Igor e a Pamela voltaram para Caçapava, isso ficou mais forte no meu coração sobre o meu chamado missionário. Eu lembro que no primeiro dia do congresso da OIM aqui em Caçapava, uma missionária falou no púlpito, questionou assim: você tem um chamado missionário, você sabe que o Senhor tem te chamado, mas você escolhe ficar sentado. E naquela hora eu entendi que Deus estava falando comigo. Era nítido assim o quanto Deus estava me dando um chacoalhão. Quando a gente chegou no carro, o Lucas me perguntou: e aí, como que foi? E eu falei: não foi de novo, porque mais uma vez você não foi comigo. E você não entendeu ainda que Deus chamou a nossa família. E a partir disso, Deus começou a trabalhar no coração do Lucas, começou a trabalhar no coração das meninas, e a gente começou a fazer os primeiros cursos, né, de missões. Eu entendi o meu chamado quando eu comecei o curso do Start em uma agência missionária chamada OM. Ali eu consegui compreender o que era o real discipulado, que é o que? Eu me prestar a fazer tudo que eu tenho, tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu adquiri e fazer a vontade de Deus, e isso fazer parte da minha vida, uma realidade. Nesse momento, eu tive a plena certeza que eu estava no centro da vontade de Deus e que a missão não era mais algo distante para mim, era algo muito real. Quando você ouve o chamado de Jesus e você começa a colocar empecilhos para que isso aconteça, você não está entregando a sua vida completamente para Jesus. Então, o maior desafio foi viver na total dependência de Jesus, porque hoje nós estamos abrindo mão da clínica, abrimos mão da nossa profissão e nós vamos dedicar tudo que nós temos, tudo que nós somos para Jesus. E isso é muito difícil. Nesse tempo, eu conheci uma fonoaudióloga, que ela era missionária, e ela me contou um pouco sobre a história dela. E ela falava que ela deixou tudo, né? A clínica, todas as especializações, tudo que ela tinha. E ela foi servir como missionária com o marido numa favela em São Paulo. E aquilo pra mim, no primeiro momento que ela me falou, eu falei: gente, ela é muito louca, né? É uma loucura imaginar que ela deixou uma vida que estava super estável para servir a Jesus. E a partir desse momento, acho que foi um processo. Deus foi trabalhando no nosso coração sobre o que era realmente deixar tudo. Quando eu conheci o Ministério de Navios, a minha maior preocupação como pai era o que eu faria com as minhas filhas dentro de um navio, que é um local limitado. Nós vamos morar em uma cabine. E isso para mim foi um desafio muito grande, porque as minhas filhas, elas sempre brincaram. Nós sempre fizemos o possível para elas se divertirem. Então a minha maior preocupação naquela época foi entender o que eu vou fazer com as crianças. Esse foi um dos meus maiores medos. Quando nós fizemos parte de um curso que se chama ENAC, onde nós conhecemos vários missionários de uma outra agência missionária que é a Frontiers, e eles nos passaram uma confiança e uma calma, dizendo que não, quando Deus chama, é Ele que cuida de todas as coisas. E nisso o Senhor me mostrou que as minhas filhas não são minhas. E também eu consegui compreender que, às vezes, eu colocava as minhas filhas em um lugar que não era delas. Eu comecei a idolatrar as minhas filhas. Então eu entreguei também as minhas filhas, a minha família. E nesse ponto eu entendi qual era a vontade de Deus para a minha vida. Tudo é para a glória dele, tudo é para ele. E a nossa vida é para a glória dele. Então hoje quando as pessoas perguntam como que é, né, viver total dependência de Cristo. Falar que você é cristão é uma coisa. Agora viver na total dependência de Jesus é outra. Quando você entrega tudo, né, e realmente não tem nada mais, só Cristo, essa dependência é muito mais concreta, você sente mais. Acho que isso é muito claro hoje na nossa vida, né? Realmente nós dependemos totalmente do Senhor. E Ele tem nos surpreendido, né? E a gente tem vivido essas maravilhas na nossa família.
Ter a certeza que Jesus ele é real. Porque ao longo da jornada, nós percebemos que nós éramos religiosos. E quando você entende quem é Jesus, o que ele fez por você, isso não é mais algo distante. Jesus ele não é um Deus distante. Ele é uma pessoa. O que Jesus nos ensinou? Discipulado. Discipular pessoas é viver com pessoas. O que é uma igreja? Uma reunião de pessoas querendo se aproximar de um Deus real. Quando a gente entende que religião não é Jesus, tudo fica mais leve. Então Jesus ele quer relacionamento. Então quando a nossa família entendeu quem Jesus era, quando ele nos encontrou e nos passou essa missão, foi desafiador. Mas quando a gente entendeu que é ele que está fazendo, e é isso que a gente tem que ter sempre em mente, a missão não é nossa. A missão não é sua. A missão é de Jesus. Ele está fazendo todas as coisas. Ele sempre fez. Ele convida você. Ele me convida. Ele nos convida a participar e a ver o que ele está fazendo. Essa simplicidade que Jesus nos encontra todos os dias e a misericórdia dele que a cada manhã se renova sobre a nossa vida é o que deixa o evangelho simples. Hoje, com o papel do missionário, ele é apresentar esse amor de Jesus, né? O missionário, ele fala desse amor de Jesus, ele apresenta Jesus através da sua vida e a partir disso é Jesus que se revela, é Jesus que muda o coração. Nosso papel mesmo como missionários é só levar o amor de Jesus numa simplicidade que Jesus é. Meu Deus. A nossa certeza é que a gente está fazendo tudo que nós temos para que vocês vivam tudo que Jesus tem para vocês. Para que vocês tenham a certeza de que Ele é um Deus real e o melhor amigo que vocês podem ter. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Um dia a mamãe e o papai entregou vocês para Jesus. E quando a gente apresentou vocês para Jesus, a gente não consegue imaginar o que Jesus tem para vocês. E é muito maior do que nós podemos imaginar. Nossa oração é que vocês amem a Jesus muito mais do que a mamãe e o papai amam. Muito mais. Que vocês sirvam a Jesus muito mais do que a gente sirva. E que vocês alcancem lugares que a gente não vai conseguir alcançar. Sim. Que vocês queiram que outras pessoas, que outras crianças também sintam esse amor. Sim. Que elas também possam ser alcançadas por Jesus e que elas também vivam essa plenitude desse amor de Jesus. Meu Deus! É muito amor. Um beijinho, papai.